Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje nós vamos conversar sobre o romance Herdeiras do Mar, de Marilyn Brach, que foi publicada no Brasil pela editora Paralela. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance Herdeiras do Mar, da escritora Marilyn Brach, que estreia com esta belíssima história muito comovente com as suas duas protagonistas, Hannah e Amy. Vou começar dizendo um pouco sobre essa escritora, que nasceu na Alemanha, mas foi criada, cresceu nos Estados Unidos, em meio a uma comunidade de coreanos nos Estados Unidos. Ela tem esta ascendência coreana, que é toda a inspiração para a escrita deste romance. As histórias que ela ouviu nesta comunidade, e também a Frida participando, gente, do vídeo. Frida, chega pra lá. É, meu amor. É. E também depois de muitos anos, quando ela visitou a vila onde sua mãe nasceu e tudo mais, ela conheceu as Mulheres de Consolo, que são essas mulheres que foram sequestradas da Coreia, que depois, se tornou Coreia do Sul e Coreia do Norte, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ela conheceu então essas vidas reais e se inspirou para contar a história de como foi a vida de uma dessas centenas de milhares de mulheres que foram sequestradas de suas famílias e levadas para outros territórios para serem usadas como mulheres de consolo, ou seja, para serem abusadas, estupradas por soldados japoneses. Então, vamos com calma, eu só quis antecipar e introduzir esta minha resenha com esta história real, da autora, que se inspirou, portanto, em histórias reais de mulheres reais que viveram este horror durante a Segunda Guerra Mundial, e por isso não abre mão de contar a dureza que ocorria, com muitas meninas e mulheres durante esse período da Segunda Guerra Mundial, inclusive antes, porque o território coreano ali, antes de ser Coreia do Sul e Norte, e aqui especificamente ela foca na ilha de Jeju, onde acontece a história que ela contará. O território coreano foi invadido, colonizado pelo Japão em 1910, no comecinho ali do século, e que ficou lá até 1945, ou seja, até o final da Guerra Mundial, colonizando de maneira bastante forte, tentando eliminar a cultura coreana do local. Então aqui ela até retrata um pouco disso, de como que as pessoas do país eram proibidas de falar coreano, de cantar canções tradicionais, ler livros, então só se podia falar japonês e tudo mais. Então foi uma colonização muito violenta, bastante forte, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, e durante esse período da Segunda Guerra Mundial, que é o foco do romance, a gente ainda vê como essa violência era aplicada a toda a população. Nesta ilha de Jeju é onde vive Hannah, Amy, que são duas irmãs, as protagonistas da história, e a sua mãe e seu pai, sua família ali. A Hannah é a irmã mais velha, ela é 7 anos mais velha que Amy, e ela tem este carinho, esse cuidado com a irmã. Ela ajuda a mãe, nos cuidados dessa irmãzinha, e ela, neste momento em que começa a história, a Hannah está se preparando para ser uma Hangul. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Se escreve dessa maneira que eu vou deixar aqui. Ou seja, ela está começando a praticar, junto da mãe e de outras mulheres ali da sua ilha, esta atividade que é milenar, voltada apenas para mulheres, que é o mergulho e a pesca ali de ouriços, de ostras. É uma atividade que elas faziam, inclusive, sem aparelho antigamente. É uma coisa bem interessante, uma atividade super instigante. Depois dei uma procurada sobre isso. A primeira vez que eu conheci essa atividade foi com Aline Valek, que é uma escritora brasileira, que fez uma zine falando sobre isso, falou sobre essa inspiração para escrever o romance dela, As Águas Vivas Não Sabem de Si, que eu li já há alguns anos, e eu fiquei muito interessada, muito instigada por essa atividade feita só por mulheres, inclusive mulheres bem mais velhas, já idosas, realizam, de mergulho em águas profundas e geladas, do Pacífico, e enquanto os homens ficam mais voltados à pesca, Então a Hannah, ela está sendo inserida nessa tradicional atividade. A sua mãe é uma Hangul da ilha, e
um dia, enquanto ela está nadando ali com a mãe, vê sob a superfície, né? Ela chega à superfície e vê que alguns soldados japoneses estão se aproximando da praia, onde está a sua irmãzinha, a Amy. Claro, pelo amor que ela sente pela irmã e pelo cuidado, ela tem noção do que pode acontecer, de que eles podem pegar a Amy e levar para longe, se sente assim, nessa obrigação de salvar a irmã dela e acaba tendo seu destino traçado ali naquele momento, sendo ela a menina que esses soldados japoneses vão pegar para o tráfico de mulheres, de meninas que havia naquele período, né? Um tráfico que, como eu falei, a autora se inspirou no que realmente acontecia e que é algo que não é muito falado, não é divulgado, ainda não foi explorado pela história, né? História que a gente chama aí com H maiúscula, história oficial. Muito foi escondido por questões até, inclusive, culturais, de tabu em relação a isso. Mas, de uns anos pra cá, essas mulheres sobreviventes da Segunda Guerra Mundial têm levantado a sua voz e há sim uma maior divulgação agora, muito pouco a pouco, do que era realizado com elas. Muitas morreram, inclusive a Marilyn retrata isso no romance, de como que algumas meninas já ali no caminho, no transporte, morriam porque eram estupradas, abusadas por muitos homens, os seus corpos não suportavam, sangravam até a morte. É um livro que tem cenas muito pesadas, inclusive, né, fica aqui o aviso que pode haver gatilho para algumas pessoas de abuso sexual. E a Hana é sequestrada neste momento e levada para Manchúria, para o território da Manchúria, para servir a esses soldados japoneses. É muito triste, é muito pesado e violento, mas eu acho que a autora consegue dar um aspecto muito lírico à sua escrita, muito bonito mesmo. Então é um romance que a gente acompanha com muita curiosidade, a gente fica louco para ver o que vai acontecer, fica muito angustiado de ver o caminho da Hana até o seu destino, que é a Manchúria, como acontecem essas visitas dos soldados, como elas são tratadas, a alimentação, tudo é muito detalhado e detalhado de uma maneira muito bonita, mas muito dura ao mesmo tempo. Em paralelo, a gente acompanha a Amy, que fica ali na praia, e a mãe, o pai, o que acontece com essa família, para além da família delas, o que acontece com os vizinhos, com os amigos, com as outras Hangyu que estão ali na ilha de Jeju. E a Amy, ela cresce então com esta lembrança, mas é uma lembrança tão sufocada da irmã dela, é aquela questão do trauma, mas no fundo ela sabe, né, que ela teve essa irmã e que a irmã foi levada por soldados japoneses quando já adulta e bem mais velha. Quando a gente acompanha de fato, né, a Amy, ela já é uma mulher bem mais velha, já idosa, porque ela está no ano de 2011, se não me engano. Então, o livro é interessante também por isso, porque nós acompanhamos os pontos de vista das duas irmãs. A Hana a gente acompanha durante o período da guerra e a Amy a gente acompanha já em 2011. E ela tem flashbacks, ela vai se lembrar no pós-guerra de todas as consequências, a violência, as mortes, a fome, tudo aquilo, né? Ela já se lembrando nesse outro momento da vida dela. É um romance muito duro, muito bonito, já falei isso mais de uma vez, mas aqui eu deixo essa dica porque eu fui a esse romance completamente despretensiosa, eu nem sabia do que se tratava exatamente. Eu tinha já visto uma outra pessoa falar sobre ele, né, quando eu o li o ano passado, e eu me surpreendi demais com essa leitura. Foi um livro que realmente me impactou, que me doeu e que me fez assim, sentir uma conexão profunda com a história dessas protagonistas e um interesse assim grandioso de conhecer e saber mais sobre a história dessas mulheres, essas histórias que são tão invisibilizadas, de pessoas que sobreviveram, ou mesmo aquelas que morreram, que tiveram seus corpos utilizados para a guerra. Então é um livro que eu recomendo muito, mas é claro, gente, com este alerta de que é um livro que pode te doer, que é um livro que pode ser, inclusive, gatilho, como eu falei, mas que eu acho que é extremamente importante. É um livro que mira para parte da história
que ficou às sombras, parte da história que a gente esconde, essa parte da história que a gente não sabe, que a gente desconhece. E que a autora, depois, né, de conhecer, como eu falei para vocês, de ir para a Coreia, conhecer ali a região onde sua mãe nasceu, ela ouviu, né, ela conheceu mulheres de consolo e ouviu suas histórias. Então, por isso eu acho que de extrema importância civil, cidadã, conhecer e honrar e lembrar, né? A gente não pode esquecer o que a guerra significa, toda a dor, as consequências tantas para aquela menina que foi levada, para aquela menina que ficou e todas as outras pessoas envolvidas, de uma maneira ou outra envolvidas numa guerra militar, mesmo não tendo, entre aspas, nada a ver com isso. Então, essa é a minha resenha, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem ali nos comentários se você já leu esse livro, se você já ouviu falar, se você se interessa por esse tipo de história, né? Pra mim me interessa bastante, já falei algumas vezes aqui no canal, né, que eu adoro histórias que se passam nesse cenário da guerra, das guerras. Eu acho sempre muito relevante e, não sei, eu gosto muito mesmo de mergulhar nessas narrativas. É isso, gente. Um grande abraço a todo mundo. Peço para você que curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha. E claro, se você não está inscrito, convido também a se inscrever aqui no canal. Se você gosta de resenhas de livros, dicas de literatura estrangeiras, brasileiras, este canal aqui para você. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas da literatura. Um beijo grande e até!